Venda Nova também foi um importante ponto de parada das tropas que seguiam pela Rota Imperial em direção à capital do Espírito Santo. Segundo as histórias que a gente cresceu escutando, isso aqui, São João de Viçosa, em Venda Nova do Imigrante, era o quartel Viçosa, que era um ponto importante de parada, de descanso dos animais, de alimentação dos animais, de descanso dos tropeiros, né? Então João VI também ordenou que de 3 em 3 léguas corresponde a 20 quilômetros. 20 quilômetros era a típica caminhada de um dia de viagem de tropas ou de cavaleiros. Ainda hoje, a velocidade continua neles, né? Então, ele ordenou que se construísse o que era chamado de quartéis. O quartel nada mais era do que um pequeno, não forte, mas uma casa bem construída, aonde ficavam homens morando para proteger a estrada. Muitos desses quartéis deram origem à cidade. Hoje, o quartel virou ponto de parada dos turistas. E sabe o que eles vêm experimentar aqui? Macarrão. Não o que estamos acostumados. Esses são saborizados. Tem macarrão de vinho, de café, de chocolate, de pimenta, todos feitos à mão. A intenção é atrair cada vez mais gente, não só pela gastronomia, mas também pela história. Sabendo que nós já atendemos os requisitos do tropeiro, que é o descanso, a alimentação, a parada da tropa mesmo, que hoje já não é mais a cavalo, é de carro, né? De moto, nós pretendemos ali montar uma réplica de um quartel. Tivemos a ótima notícia dos próprios tropeiros da região que eles vão nos doar peças para o Museu do Tropeiro aqui no Posto Venturim. De olho nesse potencial turístico, muita gente tem investido em empreendimentos nos municípios cortados pela Rota Imperial. O Gino é um apaixonado por cervejas e transformou o sítio da família numa cervejaria artesanal. Eu era protético dentário, tinha um laboratório de prótese dentária. E por que virou cervejeiro artesanal? Foi ocasional, eu já fazia, eu era um cervejeiro caseiro e com o passar do tempo, o aprimoramento da minha cerveja levou a esse resultado. A cervejaria produz 10 tipos de cervejas diferentes. Quem visita a propriedade conhece todo o processo de fabricação. A gente mostra as matérias-primas utilizadas na fabricação de cerveja, mostra o processo de produção de cerveja, de engarrafamento, para que o turista tenha conhecimento de todo o processo. E esse nome Alteza, de onde que ele vem? É a palavra italiana que designa altitude e foi para fazer referência ao lugar onde nós estamos aqui. Nós estamos na região de Pedra Azul, a 1.100 metros de altitude. Perto dali, já no município de Domingos Martins, a família Pisol também abriu a fazenda para receber os turistas. Hoje a gente está colocando o agroturismo, né, à disposição dos turistas, para eles virem provarem os nossos produtos. Tem queijos, iogurtes, compotas, geleia, tudo feito aqui mesmo. Eu aprendi desde nova com minha mãe, né? Minha mãe fazia, meu pai era produtor de leite e ele tirava muito leite, e aí a gente aprendeu da forma antiga, né? E agora que veio a ideia dos meus filhos, meu genro, montar esse negócio de laticínio, e eu aprendi com as novas fórmulas aí. Hoje, quem trabalha aqui dentro do laticínio? Hoje é eu. Como que a senhora consegue dar conta de fazer tudo sozinha? A gente dá um jeitinho. Bem cedo, 6 horas eu já estou aqui. Meu filho chega às 6 horas com leite, eu já estou aqui pronta para começar a mexer. Hoje, a senhora é feliz fazendo isso aqui? Sou feliz. Gosto de trabalhar muito, né? Um pouco cansativo, mas é bom. Por aqui, a Rota Imperial já impulsionou os negócios. É mais um atrativo, né? Uma rota dessa, da importância que é, e o Estado tem colaborado
Então aumentou muito as vendas depois da implantação da rota. Está indo muito bem, graças a Deus. Seguindo o nosso caminho, em busca de novas descobertas, à frente nos deparamos com o seu Job e toda a sua simplicidade. O senhor sempre morou aqui? Sempre. Nasci e estou aqui até hoje. O que o senhor faz aqui? Eu planto inhame, planto baroa, mexo com agricultura. Agora, o senhor sabia que essa estrada aqui é uma das rotas mais importantes do Brasil? O senhor já tinha ouvido falar da rota? Não. Sabia que Dom Pedro passou por aqui, seu Job? Também não sabia, né? Hoje é uma alegria, né? Você vê muitas coisas acontecer aqui, né? Que bom que tive essa oportunidade de o papai ter comprado essa propriedade e foi onde que o Dom Pedro passou. O papo tá bom, mas é preciso continuar a viagem. A paisagem pelo caminho é fabulosa. Vales, córregos, montanhas. Domingos Martins é o município em que a Rota Imperial tem a sua maior extensão. São mais de 100 quilômetros de estradas. E daqui, de Alto Jucu, a gente consegue avistar um dos pontos turísticos do Espírito Santo, a Pedra Azul. De repente, outro presente da natureza. Olha só o que encontramos no caminho. Uma família de bugios, espécie de primata ameaçada de extinção. E eles parecem nem se incomodar com a nossa câmera e a nossa presença. O som da concertina é o sinal que estamos chegando em uma região colonizada por pomeranos. É só olhar ao redor. A concertina ela já acompanha a cultura pomerana desde a vinda dos imigrantes, né, então, da Alemanha para o Brasil. Então, basicamente, o que eles trouxeram como animação dentro dos navios foi exatamente a concertina. Isso que deu força e que fez com que esse vínculo entre as famílias permanecesse então, através então, da concertina, onde que eles se reuniram para poder também se alegrar, para ter também um momento então, de diversão, porque a gente sabe que a viagem não foi uma viagem tão calorosa, não foi uma viagem tão feliz. Houve muitas mortes, né? E aqui então essa concertina então foi um instrumento então que fez com que essa alegria permanecesse entre eles em meio a tanto sofrimento que eles passaram. Os pomeranos vieram de uma região pertencente à Prússia, atualmente território polonês. Era um povo que vivia isolado entre a Alemanha e a Polônia, com hábitos culturais extremamente diferentes do restante da população alemã, entre eles a língua. Estamos em Alto Tijuco Preto. Por aqui, a tradição da concertina passa de geração para geração. Como é que você começou a tocar concertina? Na verdade, foi incentivo do meu pai. Ele começou, como ele tem problema de saúde, ele não podia fazer nada. Aí ele comprou uma concertina e começou a frequentar a aula com a Angelina Zaga em Rio Ponte. Aí certa vez ele estava tocando, quando ele tirou a primeira música, eu fiquei olhando e falei, não, vou conseguir fazer também, né? Eu sentei na beira dele assim e falei, pai, me empresta a concertina. Aí ele falou assim, você vai aprender mesmo? Eu falei, vou aprender. Aí ele me mostrou as primeiras teclas e eu já comecei a pegar. Eu falei, não, eu vou ter que fazer aula também. Aí a partir do momento que eu fiz a primeira aula, eu já conseguia tirar algumas músicas. Além de você, quem mais toca concertina na sua família? Meu primo. Eu tenho uma prima também que não veio, a Kelly. Eu tenho tios também que toca. Meu pai, meu avô tocava. Então tá na família. Na verdade, foi mais incentivo do meu avô, que ele sempre gostava muito da concertina. Aí, um dia ele teve condições de comprar uma, que era mais para criança pequena, na minha irmã, que é pequenininha, né, para elas começarem a tocar. Aí eu, mais o meu tio, começamos a ter interesse e começamos a tocar. Então, mas a gente precisa aprender, né, levar isso adiante, que isso é uma tradição dos antigos, né, então isso tem que ser levado adiante. Visitar uma casa pomerana e sair sem comer nada é uma ofensa nessa cultura. E se a mesa está posta, não dá para fazer desfeita. Elzira, tô vendo que a mesa tá farta. O que é isso aqui? Dit is cashmere
Dat is gemaakt van een kuijen. Dan dit is een bananenbrood. Dit is een meegebrood met bananen misterd. En dan dit is een meegebrood. Dat is dan bloos met meijemeel gemaakt. Em pomerano eu não entendi muita coisa. Agora vamos às explicações em português. Esse aqui é um queijo doce das vacas. Esse aqui foi feito um pão de milho com banana, misturado com banana. E esse aqui foi um pão de milho, foi feito só com trigo de milho. Pensou que acabou? Que nada! Descendo a serra em direção à capital capixaba, a igreja de Nossa Senhora da Conceição indica a chegada ao município de Viana, já na Grande Vitória. A história da igreja em si, ela começa em 1815, né, que foi o início da construção da igreja. O imperador teve aqui na igreja, tem uma placa lá, um memorial, dizendo que ele visitou a nossa igreja. O piso, todo o piso é ainda da época da construção da igreja. A gente tenta no máximo possível deixar da forma que está. Ela passou por algumas reformas há pouco tempo, porque houve um problema no teto, e aí a Secretaria de Cultura do Estado, junto à comunidade, fizeram uma reforma, não uma restauração, mas uma reforma nela toda para continuar a característica. Foram por esses trilhos que chegaram os colonizadores açorianos ao município. Vieram depois dos alemães e italianos para suprir a demanda por mão de obra na agricultura. Até hoje, Viana está aí com a história dos Açores em evidência, tanto nas famílias, né, na história, nos monumentos históricos, na arquitetura, na culinária. Viana tem aí essa tradição açoriana, completamos 200 anos dessa história, que foi o primeiro município a receber a colonização açoriana. Dizem que durante a passagem de Dom Pedro por Viana, o imperador teria se hospedado nesse casarão, aqui na sede do município. Vitória, marco zero da Rota Imperial. É o fim da nossa expedição. E era daqui, do Porto de Vitória, que o ouro vindo de Minas Gerais era enviado para Portugal. Nos últimos 200 anos, Vitória se transformou. E hoje saem daqui produtos para todo mundo. E bem em frente ao último totem da rota está um dos cartões postais da cidade, o Palácio Anchieta. Atualmente, sede do governo, o palácio já foi colégio de jesuítas. O nome é uma homenagem ao padre José de Anchieta, recentemente canonizado pelo Papa Francisco. Vitória guarda ainda outras belezas naturais, mas o que mais chama a atenção na capital capixaba é a tradicional muqueca. Esse é um prato que está presente em todo o litoral do Espírito Santo e é o carro-chefe de mais de 80% dos nossos restaurantes da região litorânea. Então a gente percebe a expressividade. Eu brinco sempre que a muqueca, ela parece uma famosa cozinha do Mediterrâneo, né? Onde o peixe tem gosto de peixe, cebola tem gosto de cebola, tomate tem gosto de tomate, não tem máscara, não tem nada que interfira no sabor. A própria palavra moqueca, ela está associada no Espírito Santo muito mais à técnica indígena do moquém, que é esse cozimento lento na terra. A nossa panela de barro, portanto, é o nosso moquém. Ela reproduz, inclusive, o mesmo resultado do moquém, quando a gente pensa naquele moquém que é cavar um buraco, enrolar o peixe na folha de bananeira, colocar dentro do buraco e colocar o fogo em cima. Quando apaga o fogo, o peixe está assado dentro do seu próprio suco. A muqueca não leva água. A ideia é que o peixe cozinhe, portanto, no seu próprio suco, junto com esses temperos que compõem o prato. Estrada São Pedro de Alcântara. Uma rota cheia de histórias, cultura e sabores, com a cara do Brasil. Guardar a história. Essas histórias, podemos dizer, já era uma preocupação de Dom Pedro II em 1860. Veja as fotos que o francês Victor Fron fez a pedido do imperador
mais de um século e meio atrás. Elas foram reunidas em um livro pelo diretor-geral do Arquivo Público do Espírito Santo, Silmar Francisqueto. Ele passou por todo esse percurso, né, para alcançar as colônias no interior do Espírito Santo. Ele utilizou-se desse percurso da Rota Imperial. E verificando, né, toda essa extensão de floresta, esse espaço que poderia ser ocupado, né, que ele contratou, inclusive, o Victor Fron, para fazer o registro dessas colônias, o registro de Vitória, né, verificando que o Espírito Santo tinha esse potencial, e o objetivo era divulgar a província capixaba no exterior, né, para trazer mais imigrantes, né. A Rota Imperial foi importante na história e é importante no presente porque guarda parte dessa história, né. A ocupação do interior obrigatoriamente passou por esses caminhos, né? E até mesmo hoje a BR-262 ela segue esse mesmo traçado, né? Ou seja, a estrada mais importante do Espírito Santo que liga Vitória a Belo Horizonte, ela segue esse mesmo traçado, ou seja, um ato que ocorreu lá em 1814 e 1816, né? Quer dizer, como foi importante para o Espírito Santo.